Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR TV e a editora da UFPR e entrevista os autores e tradutores da editora UFPR. No programa de hoje eu converso com Ana Camati e Célia Arns sobre o livro Shakespeare sob múltiplos olhares. Ana Camati é doutora em língua inglesa e literaturas inglesa e norte-americana pela USP, pós-doutora em estudos shakespearianos pela UFSC e professora aposentada da Universidade Federal do Paraná e atualmente é professora do mestrado em Teoria Literária na Uniandrade. Célia Arns é doutora em literatura de língua inglesa e norte-americana pela USP e pós-doutora na mesma área de estudos pela UFSC e é professora do programa de pós-graduação em letras da UFPR. Olá, Ana. Olá, Ana. Olá, Célia. Tudo bem? Sejam bem-vindas ao Quarta Capa. Obrigado por terem aceito o convite. Nós é que agradecemos por esse gentil convite para a gente poder falar desse livro. Falar bastante sobre o livro que a gente teve essa oportunidade maravilhosa de lançar justamente no ano em que se festeja os 400 anos da morte de Shakespeare. Aliás, festeja-se o legado que Shakespeare deixou para a humanidade. Então uma questão que a gente sempre gosta de fazer e que é uma curiosidade de todo mundo é como nasceu o livro, né? Como é que nasceu o Shakespeare sob múltiplos olhares, né? Bom, antes é até interessante dizer que é uma coletânea, né? Vocês duas, Célia e Ana, vocês são as organizadoras. Sim. E o livro reúne uma série de outros autores especialistas no Shakespeare. E como é que aconteceu a ideia de fazer esse livro? O que levou vocês a proporem a organização de um livro falando só do Shakespeare, né? Na realidade, esse livro ele surgiu, a primeira edição foi em 2009, quando nós fizemos, conseguimos conversar com os nossos colegas do SESH, que é o Centro de Estudos Shakespearianos do Brasil, todos grandes especialistas, e ficamos muito felizes quando eles acolheram a nossa ideia de lançarmos esse livro. Nos ia 17 mãos, vamos dizer, com muitos especialistas. São 17? São 17 autores. E é interessante porque ele acaba dando uma visão muito ampla, porque a própria obra de Shakespeare oferece essa visão multifacetada, vamos dizer, de todo o universo, do próprio homem. Então, assim, esses 17 autores foram cada um, vamos dizer, descortinando em campos diferentes esse olhar de Shakespeare. Nesse sentido que eu considero que o título, Shakespeare sob múltiplos olhares, seja muito apropriado, porque essa foi a ideia do livro, de dar esse olhar multifacetado em relação à obra de Shakespeare. Na verdade, as coletâneas, elas são até mal vistas, né, por alguns editores. No meu tempo de editor, eu cheguei a ouvir muita crítica sobre coletânea, mas quando a gente vê uma coletânea como a de vocês e outras que eu já tive a oportunidade de editar como editor e também de entrevistar, a gente vê que elas são importantes, né, porque dificilmente um autor daria conta de todos os temas que estão dentro do livro. Não sei se a Ana quer complementar alguma coisa gostaria de complementar essa primeira pergunta que você fez. Que essa paixão por Shakespeare, assim, gostaria de relatar como é que nasceu também, né? Então, a Bárbara Eleodora, que faleceu recentemente, né? Infelizmente. Faleceu recentemente, que é a maior especialista de Shakespeare no Brasil. Ela vinha muito para Curitiba e ela dava aula para psicólogos aqui em Curitiba. E a gente se juntou a esses psicólogos e começamos a ter aula com ela. E então ela transmitiu esse entusiasmo assim para nós, e não só ela, também os nossos outros professores, que são a Aymara Rezende, que também escreve no livro. Está presente no livro. O professor José Roberto O'Shea, que é homenageado, né? E a professora Marlene dos Santos, que também é uma que homenageamos aqui no livro, né?
Então, e aí começamos a participar de muitos congressos de Shakespeare, até participamos de um congresso internacional lá em Praga, que foi muito interessante, e aí começou a nascer a ideia. Essa paixão, né? E daí entramos em contato com muitos especialistas, e tivemos essa resposta positiva e pudemos, então, lançar o livro em 2009 e relançar em 2016. Tinha uma segunda edição, né? Que foi muito importante para nós, por ser justamente esse ano em que se festeja o legado de Shakespeare. Então casou, né? Em 2009 não deu para produzir o livro, né, pela editora, mas deu certo em 2015, bem para a comemoração. Exato. Nesse sentido, a gente agradece especialmente você que nos fez o convite. Imagina. Você era o diretor da editora na época. Sim. E ficamos muito felizes de podermos ter a oportunidade de reeditarmos por uma editora como a da UFPR, que tem uma representatividade muito grande, né, em todo o Brasil. Hoje a editora acho que consegue distribuir os livros melhor, né? E com certeza a publicação por ela acaba difundindo mais a obra, né? Mas então, vendo o livro, esse foi o contexto, né? Falando em contexto, qual que é em que contexto o Shakespeare, na verdade, aparece? Como que era esse contexto na Inglaterra em que nasce o Shakespeare, né? O que ele teve de diferente? O livro vai abordar um pouco isso também, né? A questão sociopolítica, religiosa, o teatro elisabetano ali, o que o Shakespeare está dentro desse conjunto, né, desse tempo. Os especialistas costumam dizer que Shakespeare nasceu no tempo certo e no lugar certo, né? Faz sentido, né? Por quê? Porque ele nasce justamente nessa época de efervescência cultural em Londres, né? Que é a era elisabetana, e a Rainha Elizabeth, como todo mundo sabe, né? Foi uma regente muito habilidosa, venceu a invencível armada, né, que a Espanha era digamos, o país mais poderoso do mundo. Mas depois que ela venceu essa invencível armada, a Inglaterra, né, torna-se o país assim mais poderoso do mundo, também nas relações comerciais e culturais, logicamente, né? E aí, então, a rainha também era uma grande amante do teatro. Então, Shakespeare, que não estudou na universidade, né, até quando ele começou a escrever e começou a ter sucesso, um sucesso muito maior que os colegas deles universitários, ele foi estigmatizado, né, soltaram panfletos dizendo, né, que há um corvo, a revista, que entre nós, que se aproveita, embelezado com nossas plumas, querendo dizer que ele é um imitador, né? E então, por que ele se destaca assim? Porque ele era um exímio leitor, né? Então, se você lê a obra dele, você vai ver que ele tinha conhecimento assim de tudo. E dizem que ele não falava outras línguas, mas hoje em dia os especialistas já... porque o Ben Jonson falou assim que ele não sabia latim e muito menos grego, né? Mas hoje os especialistas acreditam que ele sabia latim, sim, um pouco de grego e também outras línguas, italiano, francês, né? Porque eles acreditam que ele não só consultou fontes inglesas, mas também fontes italianas, francesas, para escrever sua obra. Você já entrou até numa pergunta que eu ia fazer, porque num dos capítulos do livro, né, no senso comum, muita gente
pensa, mas sabe da polêmica do Shakespeare, né? Uns dizem ele não existiu, não foi ele que escreveu todas as coisas. O que hoje é seguro dizer sobre Shakespeare? Porque no livro, acho que se não me engano é o capítulo que a professora Liana escreve, ela vai fazer referência às biografias falsas, né, que existiram, ela vai fazer referência ainda a uma limitação na questão documental, né? E daí ela fala também um pouco disso que você estava abordando agora, que fica sem dúvida de saber o que de fato Shakespeare leu, que línguas de fato ele sabia. O que hoje é seguro dizer sobre Shakespeare? Assim, ele existiu mesmo, ele não era vários autores. Realmente, essa é uma polêmica bastante grande hoje em dia, continua sendo, mas cada vez com menos força. Cada vez menor. Sem dúvida nenhuma, porque até todas essas teorias, elas vão sendo descartadas. Tem um livro muito bom escrito por James Shapiro, que o título é Quem Escreveu Shakespeare? E ele, dentro desse livro, ele vai escrevendo sobre essas teorias, principalmente a teoria de Oxford e de Bacon, que são os mais cotados para serem os autores da obra shakespeariana. Eles brincam que até a Rainha Elizabeth I é uma das candidatas. Isso já para fazer um pouco de graça, né, em relação a toda essa polêmica. Porque, na realidade, todos querem ser os autores da obra shakespeariana. Mas como até a Bárbara Eleodora também fala, ela diz assim, naquela época nós não tínhamos diários, não tínhamos biografias como nós temos hoje em dia. Então a gente não pode querer ter vamos dizer, acesso a toda essa informação sob o prisma atual. Mas existem muitos documentos, inclusive se a gente for na Trinity Church, que é onde Shakespeare está enterrado, os documentos do nascimento, da morte dele, do casamento, do batismo. Quer dizer, todos... Tem a casa dele lá também, né? A casa dele, em Stratford-upon-Avon, que é um museu ao ar livre, até um lugar maravilhoso para ser visitado. Então tem a casa de Shakespeare, onde ele nasceu, onde ele morreu, a casa da esposa dele, quando era namorada. O próprio túmulo, ele está enterrado no lado da esposa dele, dentro da Trinity Church. A máscara mortuária, até a capa do livro, ele foi a capa, a primeira... Deixa eu perguntar se a imagem é uma imagem... Essa primeira imagem, que já foi colocada no livro em 1623, quando foi editado o primeiro fólio. Então nós temos essa capa, vamos dizer, já daquela época, e também o próprio Ben Jonson, que a professora Ana mencionou há pouco, ele escreveu dentro desse livro. Quer dizer, ele era uma pessoa muito erudita, muito reconhecida, ele não iria escrever alguma coisa que não tivesse, vamos dizer, base. Legal. Quer dizer, eu pessoalmente acho que... Tá. Nosso tempo já está acabando. Sim. Continuamos no segundo bloco. Você está assistindo a Quarta Capa, a gente já volta. No Quarta Capa de hoje, eu converso com Ana Camati e Célia Arndt sobre o livro Shakespeare sobre Múltiplos Olhares. Então, Célia, Ana, a gente estava falando o que é verdadeiro no Shakespeare e as dificuldades aí. E pelo que vocês falaram, hoje em dia não paira grandes dúvidas mais, né? Acho que talvez não se saiba ainda, a Ana também tinha falado um pouco das línguas, né? Porque, pelo que eu vi no livro, o Shakespeare, a grande maioria das obras são inspiradas em outras obras, né? Você estava falando do italiano, né? Então, eu ia falar do Romeu e Julieta, por exemplo, né? Então, muita gente pensa que Romeu e Julieta é uma história inventada por Shakespeare, né? Mas não, essa história já vem desde a tradição oral, né? Depois começou a ser escrito
pelos contistas italianos, que é o Salernitano, lá, o da Porto, depois o Bandello, né? Depois a história passou, foi traduzida para o francês por um outro autor, o Boisteau, né? E aí, depois que passou para a Inglaterra, foi escrito um poema narrativo pelo Arthur Brooke, né? E também foi escrito em prosa por um outro autor. Então, até um tempo diziam, né, que realmente a fonte principal de Shakespeare é o poema narrativo de Arthur Brooke, né? Mas hoje em dia, que tem os estudos mais aprofundados, eles acreditam que, e eu também acredito, porque eu estudo muito a Romeu e Julieta, eu também acredito que, quer dizer, tem comprovações ali no texto que ele usou também fontes italianas e francesas. Então, isso quer dizer o quê? Remete ao fato que ele devia conhecer as línguas. Exatamente, porque tem detalhes ali, etc., que não existem no Arthur Brooke, né? Então, isso, os especialistas hoje então dizem que ele conhecia também outras línguas, né? E essa coisa que ele não conhecia latim é interessante porque no Sonho de uma Noite de Verão, aí tem a peça dentro da peça, né? E tinha umas traduções, e a peça dentro da peça é a história de Píramo e Tisbe, que é uma história parecida com Romeu e Julieta. E essa história tem nas Metamorfoses de Ovídio, né? E aí o que o Shakespeare faz? Ele coloca dentro da peça um dramaturgo, que é tipo um duplo dele, né? Duplo paródico, assim, que vai escrever uma peça sobre Píramo e Tisbe para ser apresentado no casamento do Duque no final da peça, né? Então, e a peça é muito engraçada, coisas erradas, né? Porque as traduções que havia na época, algumas eram muito ruins. Então, o que Shakespeare fez? Ele nunca dava uma resposta assim, quando dizia, ele não sabe latim, ele não sabe... Ele nunca dava uma resposta assim direta, ele dava dentro da peça mesmo, né? E respondia artisticamente. Artisticamente. Daí o que ele fazia? Ele pegou várias frases, umas pérolas assim, mal traduzidas e juntou tudo isso quer dizer o quê? Que ele sabia latim sim, mas que ele pegou... Resolveu escolher as ruins. Então até o Píramo, né, no texto latino diz belíssimo jovem, daí ele inventa ainda umas coisas, ele traduz assim, o belíssimo judeu, só para fazer graça. Só assim, para provocar. Então todas essas coisas mostram, né, que ele sabia assim latim, porque na grammar school onde ele estudava, eles traduziam os textos latinos, eles tinham que decorar, eles tinham que recitar, eles faziam traduções, etc. Claro. Né? Então, essas escolas que ele estudou eram muito boas, né? Eles também estudavam... Era inevitável que ele não tivesse uma formação mas em língua, assim. Ele foi um autodidata, né? Claro. Então, ele... Mas a propósito de falar das línguas, do domínio do Shakespeare em línguas, hoje no Brasil toda a obra dele já está traduzida. Eu queria falar um pouco de tradução, né? Toda a obra está traduzida e quais seriam as dificuldades, digamos assim, da tradução, né, dos textos do Shakespeare, no geral. Nós temos... Eu sei que o livro aborda, tem vários capítulos que vão falar das questões da tradução, dos sonetos. Alguns dos bons tradutores até escreveram no livro sobre a questão da tradução, até o professor José Roberto, que é um dos homenageados do livro, e ele também é um dos grandes tradutores da obra de Shakespeare. A própria Bárbara Eleodora, ela antes de morrer conseguiu traduzir toda a obra shakespeariana, agora ela está sendo reeditada em diferentes formas,
Então, a tradução da Bárbara Eliodora. Então, existem livros separados também em tragédias, comédias e peças históricas. Então, esse é um universo que está sendo assim se tornando assim, bastante importante no Brasil, e que é muito importante porque é através das traduções que nós temos acesso às obras de Shakespeare. E nós precisamos de boas traduções. É pena que, às vezes, na minha opinião, seria muito importante que nós tivéssemos mais traduções bilíngues, onde a gente pudesse, porque uma tradução nunca consegue colocar exatamente os termos, porque às vezes prioriza mais a forma do que o próprio conteúdo, ou vice-versa. Né? O Milor Fernandes também, que fez muitas traduções em prosa. E eu acho que seria, na minha concepção, seria bem interessante se a gente tivesse essas mais edições bilíngues, onde o leitor pudesse, ao mesmo tempo, vamos dizer, ter a própria tradução por um bom tradutor, e também à esquerda, na folha esquerda, a peça em inglês. No caso de dúvida, porque o livro fala dos trocadilhos, né? A dificuldade de traduzir os jogos, os trocadilhos, né? E muitas vezes, até depois a Anne até pode falar mais uns detalhes, mas só que gostaria de mencionar que as traduções do José Roberto, ele traz muitas vezes notas de rodapé, onde ele consegue muitas vezes explicar aquilo que não foi tão possível traduzir, como, por exemplo, os trocadilhos. Sim, mas daí a nota de rodapé vale para o leitor, né? Mas para a encenação já não dá. Né? Exatamente, porque o trocadilho, né, na tradução, ou você escolhe um sentido ou outro. Os dois é impossível, principalmente na tradução em verso. Por quê? Porque a tradução em verso exige que você obedeça o pentâmetro iâmbico, que é o ritmo que Shakespeare escreveu, né? São 10 sílabas. E como a língua inglesa é uma língua monossilábica e o português é polissilábico, então é quase impossível. Eu considero assim um feito heróico a tradução em verso, né? Porque é quase impossível você colocar o que Shakespeare coloca em 10 linhas e colocar em 10 linhas também, né? E imagine o trocadilho. Então, a tradução em verso, principalmente, né? E também a tradução em verso tem outro problema. Claro que o pentâmetro iâmbico, o verso branco não é rimado, mas Shakespeare tem o Sonho de uma Noite de Verão, por exemplo. As fadas são 3 tipos de linguagem. Os artesãos falam em prosa, os nobres falam em verso branco e as fadas falam em versos rimados. Sim. E esses versos... Traduzir as fadas. As fadas. Então, esses versos rimados é dificílimo de traduzir, porque a rima em português é outra, né? Então, às vezes a gente está lendo, eu estou lendo com os alunos o texto, daí eles dizem assim, mas aqui não está certo, aqui não é isso. Não é isso. Eu disse, pois mas o tradutor, ele está traduzindo em verso, e ele tem que achar uma palavra que rime com aquela palavra de cima, né? Então, tem todo esse problema, né? Daí eles vão entendendo. Achar um correspondente que cria um efeito, às vezes, de humor. Às vezes não corresponde nada. Às vezes é uma coisa totalmente diferente, mas ele tem que rimar uma palavra com a outra, entende? Então, é uma coisa muito difícil traduzir, porque Shakespeare escreve, né, no verso branco, pentâmetro iâmbico. Então, mas muitos tradutores também optam pela prosa, né? E então tem essa discussão, né? Eu vi um programa lá do Jô. É o debate da tradução mesmo. Eu vi um programa do Jô que ele fala que a tradução em verso não é adequada, a tradução em verso não é adequada para a cena, né? Ele opta pela... Mas tem outros
diretores, encenadores, que preferem a tradução em verso, né? Por causa da cadência, né? O Marcelo Marchioro, por exemplo, ele sempre usou as traduções da Bárbara Leodora e ele fazia questão, porque ele dizia que ajuda o ator, porque tem aquela cadência. Mas isso são óticas diferentes. Sim, estilos, né? Percepções diferentes. Então, não se pode dizer, eu acho que tanto a de verso como a de prosa é adequado para a cena. Né? Claro. Um outro tema que me chamou a atenção, o livro vai tocar várias vezes, espalhado nos capítulos, a recepção do Shakespeare no Brasil, né? Ela é boa, é de qualidade, tem um capítulo da Aymara Rezende que vai falar especificamente da televisão, né? Ela enumera algumas encenações e ela vai falar um pouco da presença do Shakespeare, às vezes de forma indireta, em algumas novelas, né? Como é que vocês... Eu pessoalmente considero que a recepção de Shakespeare no Brasil seja muito positiva. Nós temos... Começou lá Começou no século passado? No século passado. Século passado. No 19, né? No século XIX, no final do século XIX. Você vê, a gente não pode esquecer. Final do século XIX. No final do século XIX. É claro que as traduções chegaram no Brasil naquela época assim, bastante, às vezes não tão boas, principalmente via traduções dos franceses, mas tudo isso foi com o tempo, né, melhorando, e a gente vê que hoje em dia, além das traduções que nós mencionamos há pouco, que são inúmeras, a gente percebe que existem muitas peças sempre sendo representadas. Em São Paulo, a gente tem, vamos dizer, uma variação bastante grande, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui em Curitiba mesmo, a Anne mencionou o Marcelo Marchioro, mas tem o Edson Bueno, o próprio Felipe Hirsch, que também fez o Estou Te Escrevendo em um País Distante, anos atrás. E é interessante a gente perceber que a obra shakespeariana está se proliferando não apenas no teatro, que é muito esperado, também, né? Mas também nos HQs. Só de Macbeth nós temos 7 ou 8 HQs dentre as traduções e também já pelos próprios quadrinistas brasileiros, pinturas, filmes. Acho que esse universo todo está, vamos dizer, bastante presente. Mas, relação... Célia e Ana, muito obrigado pela entrevista. Infelizmente o tempo já deu. O tempo já passa muito rapidinho. Nós que agradecemos a oportunidade. Que eu ia falar das montagens brasileiras de Shakespeare. Fica para uma próxima. O livro Shakespeare sob múltiplos olhares você encontra na livraria da editora UFPR, que fica no saguão do edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria. Se você estiver fora de Curitiba, preferir, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra livraria virtual em que você encontre o livro. O Quarta Capa de hoje fica por aqui. Obrigado pela presença e até o próximo livro.